Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de julho de 2024, 16ª semana do Tempo Comum, domingo, cor litúrgica vermelho. Santo do dia, São Lourenço de Brenz, homem de Deus e pacificador. Século XVI, Itália. Júlio César Russo, esse era o nome de batismo de São Lourenço, que nasceu no dia 22 de julho de 1559. São Lourenço foi pregador da palavra de Deus em muitos lugares na Europa, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda. Um conhecedor do hebraico, aramaico, caldeu grego, latim, alemão, italiano e outras línguas. E pôde aprofundar nos estudos das Sagradas Famílias, da Sagrada Escritura, evangelizando assim firmemente a ortodoxia católica contra a reforma protestante. Então é uma grande voz que surge da parte de Deus pela Igreja contra aquele tempo onde o protestantismo estava surgindo contra a Igreja. Também foi peça-chave como pacificador durante a ameaça da invasão da parte dos turcos. Ele que sabia falar a língua dos turcos, ele conseguia assim levar Jesus, pacificar aquela situação e ser um grande instrumento de Deus. São Lourenço de Brindes, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a importância do pastor. Na primeira leitura, em Jeremias, capítulo 23, de 1 a 6. O profeta fala: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Aí, quando nós olhamos esse dizer do profeta, ai dos pastores, você pensa logo em padre, você vai pensar logo em pessoas fora de você, Nunca você vai pensar que você é esse pastor. Então eu poderia ler também que ai de um pai, ai de uma mãe que deixa se perder os seus filhinhos, sem pastagem, assim diz o Senhor. Você também é chamado a ser pastor. Você, filho também, filha, todos nós temos essa missão de também pastorear. Nós nos enquadramos sempre como ovelhas, Mas nós recebemos o batismo, o crisma, alguns já receberam o sacramento do matrimônio, outros da ordem. Então nós somos pastores também. Então, ai dos pastores que deixam-se perder e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes, e não cuidaste dele. Eis que virei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas, de todos os países, para onde forem expulsas, e a farei voltar aos meus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Aqui, o Senhor o profeta já está falando de Jesus Cristo. Já está falando da primeira vinda e da segunda vinda. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo da angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que chamarão Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lógico que essa profecia fala da primeira vinda e já enxerga profundamente no tempo a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde tudo isso há de se realizar em plenitude, visto que Jesus, na sua primeira vinda, nos trouxe a salvação
nos trouxe pelo seu sacrifício eterno, o seu morrer na cruz, o seu sangue libertador, nos libertou de toda condenação. Agora, esta paz para Israel, esta paz em Cristo, na justiça de Deus para todo mundo, isso acontecerá na segunda vinda. Até lá, aqueles que vivem antecipadamente o reino de Deus, aceitando o seu batismo, em seu batismo Jesus Cristo, aceitando a promessa da vida eterna, já vive por antecipação, né? No vale de lágrimas, no sofrimento, mas já vive a esperança da ressurreição. Por isso contemplamos em espírito esse tempo vindouro. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Por quê? Eu me deixo ser pastoreado. Agora sim, é minha hora de ser ovelha. É o próprio Deus que me encaminha. É o próprio Deus que é o meu pastor. Jesus é meu pastor e Ele me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Segunda leitura, Efésios capítulo 2, de 13 a 18. Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós que outrora erais longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Antes de Jesus, todos nós estávamos distantes da salvação. Não havia salvação. Não tinha como o homem ser salvo, porque o seu pecado, o pecado da humanidade, foi cometido em espírito. Adão e Eva conviviam na presença do Senhor. E a proposta de Satanás como serpente, que envolvera Adão e Eva para a desobediência, com a seguinte promessa: comereis do fruto proibido, e os seus olhos vão se abrir, e vocês vão se tornar deuses. Né? Assim, então, essa necessidade de substituir Deus, né, trouxe para a humanidade as consequências do pecado e, acima de tudo, a impossibilidade da salvação. Só mesmo o Deus se fazendo homem. Por isso que é necessário, Deus se fez homem, habitou no meio de nós. Aí, no sacrifício de Jesus, nós nos tornamos próximos a Ele. Nós que estávamos tão distantes, né? Agora somos próximos. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era divino, Ele fez uma unidade. Em sua carne, Ele destruiu o muro de separação e inimizade. Entendeu? Na sua carne, Cristo destruiu o muro de separação. A inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ou seja, não é que ele aboliu a lei nos 10 mandamentos, não. A lei eterna, aquela lei, porque não tinha, só um sacrifício eterno poderia aplacar ou eliminar um pecado eterno. E o sangue de Jesus é eterno. O sangue de Jesus que foi derramado é eterno. Jesus ressuscita na mansão dos mortos, nos infernos. Quem ressuscitou nos infernos? Ninguém. Então, essa é a eternidade de Jesus que aboliu a lei dos mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem, um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavais longe, e a paz dos que estavam próximos. É graça a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, no seu versículo de 30 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto
e descansai um pouco. Os apóstolos estavam vindo daquela missão que Jesus deu, né? De 2 a 2, para sair e anunciar o reino de Deus, perdoar os pecados e expulsar demônios e curar os doentes. Então eles estavam voltando e queriam, todo entusiasmado, passar para Jesus os detalhes. Mas Jesus falou: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos, os que viram partir e reconheceram que eram eles, subindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes. Eles foram correndo pelas margens, assim, né? Até chegar do outro lado lá. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pai e uma mãe que catequiza seus filhos, que conta história, né, para dormir, história da Bíblia, que investe na catequese dos seus filhos, é como Cristo ali, ó, que apacenta suas ovelhas. Ele teve a misericórdia, porque eram ovelhas sem pastor. Uma criança, quando tem o seu pastor, a começar pelo seu pai e pela sua mãe, logo em breve há de achar e encontrar o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Quando acontecer na sua idade de consciência ele buscar conhecimento, ele vai ter o lastro daquilo que papai e mamãe ensinou para eles. A importância do catequista na igreja, quando nós colocamos nossos filhos lá, aquele professor da catequese, a professora, aquele que dá a catequese, que nutre os nossos filhos com conhecimento e esperança na palavra do Senhor. Então, logo, logo essa criança há de crescer e buscar em Jesus Cristo a profundidade do Espírito. E, por outro lado, o Evangelho nos fala dessa necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Quando eles perceberam que o Jesus e os apóstolos entraram na barca e se dirigiram para mais distante, eles foram correndo à margem do lago, seguindo Jesus. O que nos impede de correr à margem do lago? Nós temos que correr, sair da nossa mesmice, do nosso conforto e buscar Jesus nas Escrituras. Hoje está tão fácil, né? Você vai pela internet, faz um curso bíblico, faz um curso da história da igreja, com uma facilidade imensa. Então, ninguém pode reclamar que não tem acesso às Escrituras, aos ensinamentos. Está tudo muito fácil. O conteúdo hoje está facílimo. No lugar de nos ocuparmos com filmes, novelas, entretenimento que só vai destruir a nossa alma, por que não correr à margem do lago? O lago aí significa toda fonte de pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. É na margem, nós vamos correr em busca de Jesus Cristo. Aquela multidão fez isso. Então, eu vou pedir a Deus agora, em nome de Jesus, que derrame sobre você, sobre mim, o Espírito Santo, capaz de nos tirar dessa mesmice, dessa tranquilidade, falsa tranquilidade humana, dessa preguiça espiritual. Faça-nos, Senhor, levantar e a margem percorrer para ouvir a palavra de Deus, para vivermos a conversão, para entendermos o valor do sacrifício de Cristo para cada um de nós. E derrama sobre nós também esse espírito de pastores, para que sejamos conscientes da nossa missão de evangelizar e anunciar Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta palavra, para que mais corações se convertam a nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, São Lourenço de Brins, rogai por nós. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.